Na história da NASCAR, sempre houveram títulos controversos. Porém, você conhece a história de um piloto que venceu a categoria mesmo tendo 0 vitórias? Pois é, no vídeo de hoje nós contaremos essa história de um piloto que venceu uma das 3 categorias da NASCAR sem ter vencido nenhuma corrida. Eu sou o Guilherme Batista e vamos falar de NASCAR. E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje eu volto aqui para mais um vídeo, dessa vez de curiosidades, um vídeo de curiosidades feito nesse feriadão dia 1º de maio, para trazer uma curiosidade, o piloto que venceu a NASCAR Truck Series, mesmo não tendo nenhuma vitória. Isso aconteceu no ano de 2019, no ano antes da pandemia, onde a gente teve uma das temporadas mais fantásticas da NASCAR em todas as categorias, com o Kyle Busch ganhando na NASCAR Cup Series, se não me engano foi o Bell que ganhou na Xfinity Series, e o Matt Crafton vencendo na NASCAR Truck Series de uma maneira bem controversa, porque a verdade é que foi um título não merecido, mas vamos do começo. O Matt Crafton ele já havia vencido 2 títulos da NASCAR Truck Series antes desse de 2019, em 2013 e 2014, conseguindo uma vitória em 2013 e 2 vitórias em 2014, tirando os títulos da corrida do título. Ele consegue 2 vitórias e uma vitória nos anos onde ele vence a categoria. Porém, em 2019 ele não consegue as vitórias, ele chega ao playoff com 0 vitórias e conquista a categoria com 0 vitórias. Pois bem, começa a temporada em 2019 em Daytona, como é de costume, as 200 milhas de Daytona, onde Austin Hill vence a corrida. E aí depois em Atlanta, Kyle Busch vence 3 seguidas na NASCAR Truck Series com o seu carro da Kyle Busch Motorsports e vai seguindo as etapas até chegarmos aos playoffs. Aqui eu peguei uma tabela para vocês verem, ó, como que ficou as vitórias de cada piloto naquele ano. Chegaram 8 pilotos para as finais da NASCAR, como todo ano acontece. Matt Crafton, Ross Chastain, Brad Moffitt, Stuart Friesen, Austin Hill, Johnny Sauter, Grant Enfinger e Tyler Ankrum. Esses 8 chegaram à final. Porém, 2 pilotos chegaram por pontos. Esses foram o Matt Crafton e o Grant Enfinger. Esses 2, eles não ganharam nenhuma corrida até Michigan. Já Tyler Ankrum, Ross Chastain, Brad Moffitt, Stuart Friesen, Austin Hill, Johnny Sauter e Tyler Ankrum, eles venceram antes dos playoffs. Porém, o Grant Enfinger e o Crafton conseguiram se classificar por causa de pontos. O Crafton, ele tá aqui em primeiro lugar porque ele venceu o título, mas ele tava mais para trás, ele tava junto com o Grant Enfinger aqui atrás, em 8º, 7º lugar, por causa que eles só passaram por pontos. De verdade, quem estaria em primeiro lugar nesse momento seria o Brad Moffitt, porque ele venceu mais coisas, ele venceu, se não me engano, 4, se não me engano, por isso que talvez ele estaria na frente aqui. Ou o Ross Chastain, tanto faz, mas não estaria o Crafton aqui. Estaria ou o Chastain ou o Brad Moffitt, que eles venceram mais etapas. Se você for ver aqui, ó, o Friesen, ele só foi classificar pro playoff literalmente em Eldora, faltando uma etapa para terminar a temporada regular, que terminou em Michigan, e depois começou-se a temporada, os playoffs em Bristol, onde tivemos alguns pilotos que venceram, que eram dos playoffs, e outros que chegaram lá e não eram dos playoffs, beleza? Bom, agora a gente vai começar a mostrar todo o caminho até a final, começando em Bristol. Chegando aqui em Bristol, o grande vencedor foi Brad Moffitt, um dos pilotos que estava classificado nos playoffs. Ele vence, ele consegue vencer em Bristol e se classifica à próxima fase. Depois a gente teve o Brad Moffitt. O Brad Moffitt, ele era o mesmo piloto, ele venceu 2 etapas seguidas e ele já estava classificado. Ele se classifica, ele está mais classificado, ele já está com uma segurança maior de pontos, ele consegue passar para a próxima fase. E
Fechando essa lista, Austin Hill terminando na terceira posição naquela série de pilotos que venceram, ou na segunda posição, porque ele venceu uma etapa. Então ficou naquela final lá, já garantidos para a próxima fase. Ficou o piloto do carro número 24, o Brad Moffitt, e o Austin Hill. Esses dois ganharam nessa fase de que o 10º e 9º colocados são eliminados. Aí vamos para mais uma fase com 3 etapas, onde o 8º e 7º colocados são eliminados. E começa aqui com o Spencer Boyd vencendo. Ele que não estava nos playoffs, ele vence em Talladega. Ele ganha em Talladega, porém, quando está nos playoffs, ele não importa essa vitória do Spencer Boyd. Depois em Martins e o da Toss Bianchi, mesma coisa, não importa porque ele não estava nos playoffs. Mas aqueles pilotos que não venceram e que estavam nos playoffs, eles foram somando pontos. E Stuart Friesen, ele foi o único piloto dos pilotos que foram para a final que se classificaram por pontos. Não, perdão, que venceram uma etapa antes dos playoffs, se classificando por vitória. Ele vence em Phoenix. E como fica a tabela? A tabela que a gente te mostrar agora, aqui ó, ficou com o Crafton na final, Chastain, Brad Moffitt e Stuart Friesen. E Austin Hill, Johnny Sauter foram eliminados na penúltima fase. Granton Finger e Tyler Reddick foram eliminados na outra fase, na primeira fase, lá antes em Bristol, Martinsville e Las Vegas. E chegamos então à grande decisão. A decisão com Matt Crafton, Chastain, Brad Moffitt e Stuart Friesen. Esses 4 finalistas vão disputar a final em Homestead, Miami. E quem foi o campeão? Matt Crafton. Porém, ele não consegue vencer a corrida final, termina na segunda posição em Homestead, Miami. Chastain em quarto, Brad Moffitt em quinto e o Stuart Friesen fez uma corrida horrorosa naquele dia, terminando na 11ª posição. E quem ganhou foi Austin Hill. Austin Hill venceu aquela corrida em Miami com 1.5 segundos de diferença em relação ao Matt Crafton, que vinha em segundo. O Crafton fez uma boa corrida, só que o Austin Hill ele vence. Assim como o Chastain ele ganhou em 3 a corrida em Phoenix, só que quem ganhou o título foi o Blaney, porque o Chastain ele não estava mais competindo pelos playoffs. O Chastain ele venceu a etapa de Phoenix, foi a última etapa, porém ele só venceu porque quem foi o campeão mesmo foi o Ryan Blaney. Então, Matt Crafton, tricampeão da NASCAR Truck Series, vencendo de uma forma meio cagada, eu vou dizer assim, de uma forma meio cagada, porque ele consegue somar bastante pontos aqui, ó. Ele termina em quinto em Daytona, 14º em Atlanta, terceiro em Las Vegas, oitavo em Martinsville, quinto em Texas, quinto em Dover, sexto em Kansas. Aí ele vai conseguindo vitória, ele vai conseguindo bater bons resultados, quinto, segundo, sétimo, nono, oitavo, sexto, décimo. As únicas etapas onde ele ficou fora do top 10 na temporada regular foram em Atlanta e em Kentucky. Depois em Las Vegas, Martinsville, Texas, Dover, no resto ele consegue ir bem, ele consegue se classificar às próximas fases, ele consegue. Acho que ó, foi em Charlotte, perdão, aqui, esqueci o nome aqui, foi Charlotte, onde terminou na 5ª posição. Texas, Iowa, Gateway, Chicago vai ser mais específico, Chicagoland, Kentucky, Pocono-Dora e Michigan. E aqui nos playoffs ele termina em 7º em Bristol, 11º em Martinsville, 30º em Las Vegas, passou aperto o Crafton, 8º em Talladega, 23º em Martinsville e em 6º em Phoenix. O que salvou ele foram os pontos que ele conquistou na fase regular, porque com esses resultados que ele somou em Bristol, Martinsville e Las Vegas, ele correu sérios riscos de ficar fora. Ele era um piloto que estava com sério risco de ficar fora por causa que ele terminou aqui, ó, 30º em Las Vegas. É complicado aqui pro piloto do carro, o piloto Chastain, pro Matt Crafton. Foi difícil para ele, mas ele conseguiu fazer algo inédito na carreira dele, na história da Truck Series, vencer um título estando sem uma vitória durante toda a temporada. Até a final ele conseguiu ganhar. Porém, vocês acham que ele foi o único que não venceu,
que ganhou um título mesmo não tendo ido numa prova, está enganado, meu amigo. Né? Está muito enganado porque tivemos um piloto que não foi na Truck Series, foi na Xfinity Series. Eu estou falando de Austin Dillon. Austin Dillon, ele venceu em 2013, se não me engano, o campeão da NASCAR Xfinity Series, tendo nenhuma vitória. Ele foi o único piloto da história da NASCAR Xfinity Series a não ter ganhado nenhuma corrida no ano, mas ter conseguido o título. O Dillon que ele já ganhou uma Truck Series em 2011. Ele ganha a Xfinity Series em 2013, 14, 13, algo desse tipo. Ele vence, mas tendo 0 vitórias. Ele repete o feito. Ele consegue antes do Crafton um título, só que foi em categorias diferentes. E por isso que não está aqui. Mas na história da NASCAR, pegando as 3 categorias, aconteceu 2 vezes de um piloto ganhar o título e não conseguir vencer nenhuma etapa até a conquista. Austin Dillon e Matt Crafton. Na NASCAR Cup Series, na Cup Series não teve nenhum piloto que conseguiu fazer isso. E é muito difícil que isso aconteça, tá? Pelo nível que a categoria tá hoje, é praticamente impossível que um piloto consiga fazer o que o Crafton e o Dillon fizeram na Xfinity Series, na Cup Series e na Truck Series. É muito difícil isso acontecer, mas nada é impossível dependendo da NASCAR. Isso que a gente tem que aprender. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Esse aqui é um vídeo mais de curiosidades, mas se quiserem eu posso continuar fazendo esses vídeos todo mês para vocês ficarem ligados aí em algumas curiosidades da NASCAR ao longo dos anos que se passaram. Abraço, valeu e fui!